questão que trabalha a interpretação textual relacionada à linguagem do ponto de vista físico, de expressão corporal. Vamos ao texto? O vôlei se acostumou a se reinventar ao longo dos anos. Agora, em nome do espetáculo, pode mudar mais uma vez. No início do ano, alguns dos principais treinadores do mundo se reuniram na sede da Federação Internacional de Vôlei, na Suíça. Queriam discutir mudanças que pudessem encurtar o tempo de jogo e tornar o esporte mais atrativo para o público. À primeira vista, a mudança pode parecer contraditória. O aumento do número de sets, mas com uma pontuação menor, porém, vai diminuir o número total de pontos da partida. Caso a mudança dê certo, deverá ser adotada em competições adultas ao redor do mundo até se tornar oficial. Os esportes coletivos, com frequência, passam por transformações. Nesse contexto, o vôlei é um dos que mais se atualizou. De acordo com o texto, as novas mudanças propostas visam a. Tornar o jogo atrativo para os jogadores. Não existe aí nenhuma referência em relação a esse ponto como um ponto primordial para a mudança. Foram pensadas outras coisas para a mudança em si. B. Manter a tradição de mudanças do vôlei. Ora, a mudança não existe para manter uma tradição, mas sim para tentar cada vez mais melhorar o jogo. C. Aumentar o número de pontos disputados. Na verdade, não é esse o objetivo da mudança, como vemos no texto. D. Agilizar o jogo e torná-lo mais interessante. Bem como as outras mudanças do vôlei, essa daqui também tem essa proposta de mudança para uma agilização e para tornar a modalidade cada vez melhor. E. Melhorar a qualidade técnica dos jogadores. Na verdade, as mudanças elas afetam o jogo em si e não aí a postura e ou qualidade dos jogadores. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Questão que trabalha a interpretação textual. Vamos ao texto? Trecho de um texto do filósofo Slavoj Žižek. O discurso ecológico dominante nos interpela como se fôssemos culpados a priori, em dívida com nossa mãe natureza, sob a pressão constante de um superego ecológico. O que você fez hoje pela mãe natureza? As implicações ideológicas de tal individualização são evidentes. Totalmente ocupado em fazer meu exame de consciência pessoal, eu esqueço de me colocar questões muito mais pertinentes sobre a nossa civilização industrial como um todo. Essa empreitada de culpabilização encontra também uma saída mais fácil: reciclar, comer orgânicos, utilizar fontes de energia renováveis, etc. Em boa consciência, nós podemos continuar nosso alegre caminho. O texto apresenta uma crítica ao discurso ecológico considerado dominante atualmente na sociedade. A naturalização desse discurso, para o autor, implica a culpabilização do indivíduo, a qual tem por consequência a ou o a. Inibição do senso crítico, que poderia levar as pessoas a associar os danos ambientais a questões mais amplas e, assim, buscar soluções mais efetivas. Pois bem, o texto todo é pautado na comparação de que, enquanto nós temos atitudes cada vez mais individuais para tentar resolver a questão ecológica, acabamos ignorando as questões que são sistêmicas, que são aí sistemáticas em relação a como a nossa sociedade industrial acaba afetando o meio ambiente. Portanto, a alternativa A configura-se como a alternativa correta. B. Conscientização da sociedade de que um projeto coletivo, em que cada um faz a sua parte, é suficiente para solucionar os problemas ambientais. Pelo contrário, é exposto no texto que justamente essa ideia de que cada um faz a sua parte, quando questões que são mais centrais e amplas não são discutidas, é que torna esse discurso
problemático. C. Engajamento das pessoas na luta por ações governamentais que busquem reduzir os danos causados ao meio ambiente. Na verdade, essa não é uma consequência, mas isso sim seria o que deveria se esperar da sociedade, mas não é uma consequência da naturalização desse discurso. D. Entendimento por parte da sociedade de que os problemas ecológicos são resultados do modo de vida da civilização industrial. Pois bem, esse discurso, ele na verdade inviabiliza que a sociedade tenha essa construção social, de entender que os danos são causados por algo maior. E transformação no comportamento das pessoas em relação ao consumo, as quais passam a confrontar radicalmente a indústria. Na verdade, o texto fala que, enquanto a pessoa toma essas atitudes, ela confronta a si própria e não a indústria, o que torna essa alternativa incorreta. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Questão que trabalha a análise de um texto poético. Vamos a esse poema então? Há um pássaro azul em meu peito que quero sair, mas sou bastante esperto. Deixo que ele saia somente em algumas noites, quando todos estão dormindo. Eu digo, sei que você está aí, então não fique triste. Depois, o coloco de volta em seu lugar. Mas ele ainda canta um pouquinho lá dentro. Não deixo que morra completamente. E nós dormimos juntos, assim, com nosso pacto secreto. E isto é bom o suficiente para fazer um homem chorar. Mas eu não choro. E você? O Pássaro Azul, de Charles Bukowski. O poema anterior, de Charles Bukowski, foi escrito em 1992 e é considerado um dos exemplos mais emblemáticos da estética bukowskiana, permitindo um vislumbre das violentas contradições vivenciadas pelo eu lírico, percebidas principalmente pelo ou pela A. Questionamento dos dois últimos versos, que valida a percepção de que o eu lírico deseja ajuda. Existe um questionamento do eu lírico em relação ao leitor, porém, não é o suficiente para dizermos que ele precisa de ajuda. B. Pássaro azul que, preso no peito do eu lírico, representa a revolta e a indignação em relação ao mundo, devendo, portanto, ser domado. Não existe aí uma relação do pássaro com esses sentimentos de revolta e indignação, mas sim com uma manifestação muito mais de sensibilidade do que de outros sentimentos. C. Fragilidade e sensibilidade do eu lírico, escondidas sob um aparente embrutecimento, mas reveladas ao leitor por meio da imagem do pássaro azul. Sim, existe uma contradição que ela é vivenciada aí por esse eu lírico, e ela consiste aí precisamente nessa oposição entre o que está aí em seu exterior e o que está em seu interior, aquilo que é mais embrutecido e aquilo que é mais frágil. D. Fato de que o eu lírico, embora deseje ocultar sua identidade, acabe por desvelá-la a partir de seus hábitos boêmios e pelas suas relações, usadas para satisfazer seus instintos. Os hábitos dizem respeito apenas ao que é mostrado pelo eu lírico em seu exterior, mas o seu interior continua mascarado, o que torna essa alternativa incorreta. E. Pacto com o pássaro azul, que permite que as pessoas entrevejam a verdadeira índole do eu lírico, que, em certas noites, expõe seus sentimentos a fim de manter viva sua humanidade. Na verdade, os versos aqui eles são explícitos. Eles dizem que o lírico jamais expõe aí os seus sentimentos e os seus segredos, permanecendo aí dentro de si. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. Relação entre imagem fotográfica e texto. Vamos aí à questão? Texto 1 é uma fotografia da série Roupa de Domingo na Praia, de Victor Dragonetti. Texto 2.
Criada a partir do reflexo da luz que incide sobre determinado objeto e penetra no dispositivo óptico, a imagem fotográfica é conferida verossimilhança em relação ao referente. Importa salientar que outros aspectos permitem considerar a fotografia não como duplicação do real, mas como transformação do real, produzida pelo ato fotográfico. Nessa perspectiva, torna-se fundamental o olhar do autor, o fotógrafo, e suas múltiplas escolhas ao efetuar um recorte na realidade a ser perenizado num determinado instante. Por esse viés, as vistas urbanas constituem fragmentos que recortam o espaço da cidade de acordo com um quadro delimitado na imagem fotográfica, do qual são excluídos diversos elementos que fizeram parte da realidade apenas naquele momento em que se apertou o botão. A relação entre fotografia e realidade urbana, de que trata o texto 2, é percebida no trabalho de Victor Dagonetti como a. Registro verossimilhante da realidade de uma praia como forma de construir um cartão postal atrativo para turistas. Pois bem, essa afirmativa ela está incorreta, porque não existe aí essa intenção de tornar algo mais turístico. Na verdade, o olhar dessa foto não é para questões turísticas, e sim para uma crítica à realidade social. B. Busca por construir um acervo memorialístico, acrítico dos locais que, reconhecidamente, compõem uma identidade urbana. Uma letrinha que torna incorreta. Acrítico. Na verdade, existe aqui um olhar que ele é sim de crítica. É um viés que critica essa realidade por meio de um recorte dela. C. Crítica à convivência da beleza natural, representada pelo ambiente litorâneo, com a austeridade das construções da cidade, identificada pelos prédios ao fundo. Na verdade, a crítica lançada pelo trabalho ela é centrada na desigualdade social. Por isso que ela representa aí um catador de latinhas na praia, enquanto outras pessoas estão naquele mesmo espaço, mas em um momento de lazer. D. Questionamento da desigualdade social, já naturalizada no cotidiano da cidade e ressaltada no retrato, tanto pela organização dos elementos que o compõem, como pelo título dado à série fotográfica. Sim, esse é o principal foco. Você tem um ambiente urbano, você tem a relação entre desigualdade social dentro de um mesmo espaço, você tem um título que faz uma referência que acaba se tornando crítica quando envolvido junto com a imagem. E. Possibilidade de explorar técnicas de composição fotográfica e, assim, construir paradigmas que tornem possíveis novos olhares sobre a cidade enquanto espaço de contemplação de diversas manifestações de beleza. Aqui, neste momento, o fotógrafo ele não tem como objetivo explorar essa questão metalinguística e nem tampouco aí na cena uma intenção de manifestação da beleza. A intencionalidade aqui ela é de uma crítica social. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Questão que trabalha a interpretação de textos literários. Vamos a ele? Ao clarear do dia, Manuel de Freitas e a mulher, carregando os mortos, foram dar-lhe sepultura. Difícil foi abrir-lhes a cova, embora na areia e, segundo a pragmática do sertão, com 7 palmos de profundidade e à beira de um caminho. Os cadáveres postos na escavação atiraram sobre eles alguns punhados de terra e rezaram um Padre Nosso. A areia caiu em massa com um ruído cavo. Aterrado o buraco, viria o malho obrigá-lo a receber o excesso de terra, que o fazia convexo. Estúpida cerimônia ainda em uso. Um tronco de carnaubeira serviu de instrumento. As pancadas do malho a socar ecoavam no silêncio daquela solidão pavorosamente. Recebida toda a terra, Freitas, concluída a tarefa, voltou com Josefa ao rancho. No fragmento, retirado do romance A Fome,
de Rodolfo Teófilo, o casal Manuel e Josefa cumpre a tarefa de sepultar uma mãe e um filho recém-nascido que encontrou mortos durante sua retirada do sertão. O aspecto naturalista do trecho consiste na ou no a. Crueza da cena, ressaltada pela descrição objetiva. Temos aí a cena retratada no seu aspecto que é mais objetivo realmente, de como é o enterro, qual é a forma, do que estava acontecendo. E essa crueldade toda, ela é característica aí das narrativas naturalistas, que mostram as coisas de forma mais objetiva, de forma muitas vezes até a chocar por suas descrições. B. Destaque da natureza, com referência a espécies nativas. Aqui, o destaque ele é para o enterro em si, e não para a natureza. C. Idealização das personagens, marcada pela subjetividade da narração. Na verdade, as personagens não são idealizadas, elas são retratadas como são, e toda a cena é colocada de forma objetiva. D. Descrição psicológica das personagens, marcada por uma perspectiva objetiva. Existe uma descrição, mas ela é apenas de elementos físicos. Não existe uma descrição psicológica no trecho em questão. E. Caracterização de personagens tipo, destacada pelos traços da personalidade sertaneja. A despeito de trabalhar com uma realidade que ela é sertaneja, não existe nenhum elemento aqui que identifique as personagens como personagens tipo. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Questão sobre recursos linguísticos. Vamos ao texto? Escrito em 1968, Pedagogia do Oprimido foi proibido pela ditadura militar e permaneceu inédito no Brasil até 1974. Neste livro revolucionário, Paulo Freire esmiuça as relações opressoras de nossa estrutura social e indica diversas possibilidades de mudança. Pedagógica e socialmente engajado, este é um trabalho imprescindível, referência não só na história da educação, mas principalmente na história cultural de nosso país. O trecho apresentado é a sinopse do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Nele, sobretudo por meio de recursos linguísticos como qualificadores, evidencia-se um propósito comunicativo desse gênero textual, que é a. Promover o livro para despertar o interesse do leitor. Pois bem, se temos uma sinopse, essa sinopse deve trazer o leitor para a obra, deve instigar a sua vontade de ler o livro. Portanto, essa alternativa é a alternativa correta. B. Resumir objetivamente o livro sem atribuir juízo de valor. Ora, se temos aí uma sinopse, ela precisa chamar a atenção do leitor. Portanto, precisa atribuir sim juízos de valor, para que esses juízos façam com que o leitor esteja interessado pelas qualidades positivas da obra. C. Apresentar informações credenciais sobre o autor da obra. O foco aqui, a despeito de poder sim ter informações sobre o autor, o foco é sobre a obra. D. Introduzir o livro revelando pontos positivos e limitações deste. A ideia não é trabalhar aí as limitações do texto, mas sim trabalhar o que o texto deve ter de positivo. Portanto, isso apresenta aí uma invalidação dessa alternativa. Não temos aí na sinopse nenhum desses pontos que sejam limitantes. E. Mostrar a relevância da obra em uma análise imparcial de seu conteúdo. A análise aqui no sentido não é imparcial, mas sim ela trabalha com aspectos da obra que mostram a sua relevância. Portanto, essa alternativa acaba se qualificando como incorreta. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Questão que trabalha a relação entre imagem e texto.
Vamos a ela? Vejo Infográficos em Tudo é uma página da internet na qual imagens da cidade do Rio de Janeiro são transformadas em infográficos de forma bem humorada, partindo de uma interpretação pessoal para atribuir novos significados à paisagem urbana. Temos aí, na imagem logo ao lado desse texto, uma dessas intervenções em infográfico. Temos aí uma gangorra, aparentemente em um parque, e de um lado, aumento do salário dos moradores na parte baixa da gangorra e aumento dos valores dos serviços oferecidos em Copacabana na parte que está em alta na gangorra. Logo aí, trabalhando uma diferença brutal entre ganhos e gastos. Considerando a imagem anterior, a referência ao gênero textual infográfico no título do projeto justifica-se pela a. Interdependência entre os elementos visuais que compõem a paisagem da cidade, formando um todo visualmente coerente. Na verdade, não existe aí uma interdependência, existe aí uma relação entre esse texto e a imagem para que essas duas coisas formem, então, um todo coerente. B. Interação entre linguagem verbal e não verbal, a unir dados e imagem, transformando em informações sintéticas e contextualizadas. Pois bem, a própria criação do infográfico parte da junção desses dois tipos de linguagem, para que a partir daí a gente tenha uma informação que seja rapidamente passada e facilmente contextualizada, o que torna essa alternativa correta. A associação entre linguagem não verbal e dados numéricos provenientes de pesquisas científicas que se referem à paisagem urbana. Não temos aqui dados numéricos, tampouco eles vêm aí de fontes renomadas como pesquisas científicas. A ideia aqui é uma brincadeira com a linguagem do infográfico e questões sociais. D. Relação de verossimilhança entre os dados expostos na imagem e as informações que são veiculadas nos jornais sobre a inflação no país. Embora os dados expostos na imagem possam sim ser comparados às informações sobre inflação, isso não caracteriza esse texto como infográfico. Essa forma de chamá-lo de infográfico faz parte da brincadeira e da comicidade. E inter-relação entre os dados que compõem o conjunto de informações sobre os moradores, de modo que um dado é consequência de outro. De mesmo modo aqui, que apenas a interdependência entre os elementos visuais não basta para caracterizar esse texto aqui como infográfico, essa inter-relação entre as informações do texto verbal também não justifica a classificação dele dentro desse gênero. Logo, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos interpretar o texto nessa questão. Vamos lá? Uma entrevista. Vamos a um trechinho dela. O uso da tecnologia em sala de aula é algo inevitável, e o Brasil deve investir em um suporte tecnológico para a pedagogia. Isso é o que mostrou uma pesquisa feita com 12 mil pessoas em 8 países. Para entender um pouco mais sobre essa pesquisa, do uso da tecnologia em sala de aula e a relação com os alunos, o Correio entrevistou Edmilson Paoletti, gerente de desenvolvimento de negócios para a educação. Correio. O senso comum é que a tecnologia afasta as pessoas. Basta olhar o WhatsApp e redes sociais. No entanto, na pesquisa, 65% dos brasileiros acreditam que ela vai aproximar o professor do aluno. Como isso ocorre? Paoletti. Um dos grandes benefícios do uso da tecnologia é o desenvolvimento do trabalho em equipe e da colaboração. E isso ocorre não só entre alunos, mas também entre eles, os professores e os pais.
As pessoas tendem a pensar em um afastamento, mas só porque o contato é feito de forma virtual. No entanto, isso é mais uma forma de se comunicar, uma opção. Do ponto de vista de seus elementos constitutivos, o texto anterior: A. Aprofunda informações oferecidas sobre o entrevistado. B. Abdica da objetividade em prol da credibilidade. C. Apresenta vocabulário de difícil entendimento. D. Busca detalhar os resultados da pesquisa. E. Adapta-se ao estilo padrão de linguagem. Bom, a entrevista é um gênero próprio da oralidade. Portanto, se ela está aqui apresentada em uma forma escrita, é necessário, portanto, que exista uma adaptação dessa linguagem que ela é mais oral para uma linguagem que pode ser apresentada, então, na escrita. Ou seja, temos aqui, na verdade, algo que trabalha com a adaptação da linguagem. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Questão sobre interpretação de imagens de obras artísticas. Vamos ao quadro? Aqui temos uma obra de Lazar Segal, chamada Bananal. Temos aí uma mata profunda em segundo plano e em primeiro plano temos aí a figura de um homem, aparentemente mulato, à frente aí desse bananal. Percebe-se também que toda essa perspectiva pictórica dentro do quadro tem a ver com o movimento modernista. O quadro Bananal, 1927, de Lazar Segal, representa o rompimento no Brasil com a estética neoclássica e a grande transformação da arte no começo do século XX. Essa nova tendência se caracteriza na obra pela A. Presença do mulato inserido na realidade social latifundiária brasileira. Temos ali no quadro, como dito, a figura aí de um mulato. E ele se apresenta frente aí a uma mata, portanto, traz aí também uma referência à questão fundiária e à questão do trabalho escravo em nossa sociedade. B. Oposição entre luz e sombra típica do barroco nacional. Negativo. Essa estética ela é modernista e não barroca. C. Descrição da flora europeia nas criações artísticas nacionais. Também incorreto. Temos, na verdade, a descrição de um espaço, de uma mata que ela é nacional. D. Isenção de temas vinculados ao universo cultural brasileiro. O contrário, os temas são vinculados ao nosso universo. É a questão do mulato, do negro, do trabalho forçado. E. Apresentação do homem europeu como tema central da obra. Na verdade, é o homem nacional, é o homem brasileiro que está aí representado nessa obra de Lazar Segal. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Questão que trabalha interpretação de textos visuais. Vamos a eles? Temos aqui duas obras. Texto 1, que trabalha uma obra de Basquiat, Boy and a Dog in a Johnny Pump. E o texto 2, que é uma intervenção de Banksy no Centro de Artes Barbican Centre, em Londres. Em setembro de 2017, na ocasião de abertura de uma exposição de obras do artista nova-iorquino Jean-Michel Basquiat, foi realizada uma intervenção do artista de rua britânico Banksy em uma das paredes do local da mostra. Em uma rede social, Banksy postou a foto de seu trabalho juntamente com o seguinte comentário: retrato de Basquiat recebendo as boas-vindas da Polícia Metropolitana. Uma colaboração extraoficial para a nova exibição de Basquiat. A releitura de Banksy. A. Critica a seletiva coerção policial ao recriar a cena de Basquiat, agora com a personagem negra sendo revistada como suspeita de algo. Essa é a alternativa correta. Temos aí sempre a estética do grafite
como uma estética que ela é crítica, que ela por si só é muito mais combativa. Portanto, essa releitura de Bansky tem justamente esse objetivo, uma crítica a essa questão da coerção policial que muitas vezes acaba sendo seletiva com relação à comunidade negra. B. Investe na projeção de uma cômica e inusitada situação em que a personagem da obra de Basquiat, o garoto negro, é revistado pela polícia. A questão aqui não é cômica, sobretudo não só pela imagem, mas também pela mensagem postada pelo artista depois em redes sociais. C. Promove as ações coercivas da polícia londrina como meio eficaz de refrear as influências externas, difundidas, no caso, por meio de obras de arte. Não tem nenhuma possibilidade disso estar sendo promovido pela obra, muito pelo contrário, está sendo criticado. D. Questiona o valor estético da obra de Basquiat e a situa como arte inferior ao eliminar sua subjetividade e destacar um de seus elementos, colocando-o em posição de suspeito. Aqui a questão não é questionar Basquiat, mas sim questionar a atuação de determinada parte da polícia. E. Impulsiona a ideia de que o museu é o local mais adequado à exibição de obras de arte, representando a excelência e o critério desse espaço por meio da ação ostensiva dos policiais. Também não é essa relação de sentido. A relação é de crítica e não de exaltação ou de impulsionar aí qualquer tipo de coisa relacionada ao museu. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Questão que trabalha com a leitura de uma obra de arte. Vamos a ela? Temos aqui Futebol 1, Spray sobre tela, de José Roberto Aguilar. Temos aí jogadores de futebol e percebemos que existe aí uma mancha branca de spray no rosto de cada um deles. Na obra Futebol 1, de José Roberto Aguilar, identifica-se que o ou a elemento visual traduz subjetividades, embora dificulte o processo de comunicação entre a obra e o observador. Ora, quando as manchas elas vêm aí e interferem no rosto dos jogadores, o que na verdade elas estão fazendo não é traduzir subjetividade, mas sim eliminar subjetividades. Todos os jogadores ficam como se fossem os mesmos. B. Abstrato predomina sobre o figurativo, pois as formas apresentadas não possuem correspondência no mundo real. As formas possuem correspondência, são jogadores de futebol, embora estejam aí, no caso do rosto, deslocados de seu lugar comum. C. Escolha por retratar distorções nos rostos dos jogadores acentua o grau de criticidade da obra. Várias leituras podem ser realizadas do porquê que o rosto dos jogadores estão aí dessa forma, encobertos, estão aí também disformes. Você pode pensar aí numa leitura que aborda que todos os jogadores têm o mesmo tipo de pensamento ou qualquer outro tipo de questão crítica que envolva até mesmo torcida. Portanto, essa alternativa se configura como alternativa correta. D. Aspecto visual da pintura dialoga com o efêmero, comprometendo a construção de sentido. Não existe, na verdade, um comprometimento da construção de sentido, porque é possível fazer leituras críticas sobre a obra. E. A obra deve se dissociar de seu contexto histórico para alcançar o status de atemporal. Somente com a relação de contexto histórico ligada ao futebol é que essa obra pode, então, ser interpretada da melhor forma. Portanto, a alternativa está incorreta. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. Questão que trabalha a leitura de uma obra de arte. Vamos ao quadro? Temos aí uma obra
de Claude Monet, uma obra datada de 1869. Temos aí aparentemente pessoas em um lago, barcos, uma situação envolta aí pela natureza. O impressionismo foi um dos principais movimentos artísticos do século XIX e Claude Monet foi um de seus maiores representantes. A obra anterior enquadra-se na estética impressionista por apresentar a reprodução fiel da realidade por meio da mistura de tintas na paleta. A reprodução aqui não é fiel, ela tende a mostrar silhuetas, como as coisas e as cores eram percebidas. B. Intensa busca pela simetria e pela nitidez no contorno dos objetos. Pelo contrário, nós temos aí a presença de objetos que não estão nítidos, estão um pouco esmaecidos. C. Opacidade, ao romper com o jogo de luz oriundo das impressões. Na verdade, ela trabalha totalmente a técnica impressionista e, portanto, trabalha com o jogo das luzes e não sem o jogo das luzes. D. Ausência de figurativismo na construção de suas paisagens. Existem aí a presença de paisagens e de pessoas, portanto, essa alternativa se torna incorreta. E. Objetos de acordo com a impressão que a luz produzia à vista. Esse é justamente o objeto aí de predileção da arte impressionista. Como a impressão que a luz produz afeta a forma como você retratará a sua obra de arte. Portanto, essa é a alternativa correta. Alternativa correta, alternativa E. Oi, gente! Vamos trabalhar nessa questão aqui com um trechinho da música da Adele, Hello. Então vamos à nossa questão. Temos aqui, Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Então, de acordo com esse trecho da música da Adele, nós temos na canção Hello, escrita e interpretada pela cantora britânica Adele, o eu lírico demonstra sentir A. Medo de encontrar uma pessoa que o magoou. Falso, porque na realidade essa pessoa tem intenções de encontrar o outro ou a outra. B. Esperança de rever uma pessoa de seu passado. Sim, correto. Essa é a intenção. C. Raiva de um antigo amor por ter sido abandonado. Não sabemos se essa pessoa foi abandonada. Sabe-se que ela está ressentida, mas não se sabe o porquê. D. Alegria por ter reencontrado um amigo do passado. Esse encontro ainda não aconteceu, então não podemos dizer isso. Letra E. Mágoa por ter sido machucado por seu grande amor. Nós sabemos que essa pessoa está machucada, mas não sabemos exatamente quem o fez. Então, nessa questão, nós temos a opção B como nossa opção correta. Hi guys! Essa questão traz um cartoon, e o cartoon com um ambiente de trabalho e um diálogo entre duas pessoas. Vamos lá? Então, nesse cartoon, a gente tem um diálogo entre duas pessoas dentro do ambiente de trabalho, dentro de um escritório, e aí uma mulher fala, How late do you expect to be working? E o homem responde, Late 70 to 72 years old. Então, ela pergunta até que horas, né? Esse how late seria em relação ao tempo que ele vai ficar trabalhando naquele dia, né? O expediente. Mas ele entende em relação à idade dele. Tarde até uns 70, 72 anos de idade. Então, ele entende em relação à aposentadoria. Então, ela fala uma coisa, ele entende outra coisa. E a questão pergunta justamente qual é o aspecto cômico do cartoon. Por que o cartoon é engraçado? Letra A. Porque há uma conversa banal entre os dois funcionários, inadequada para o ambiente corporativo. A gente tem uma conversa banal, mas ela não é inadequada para o ambiente corporativo. Letra B. Ambiente de trabalho em si, marcado pela insatisfação dos funcionários.
Esse diálogo não demonstra em nenhum momento que há uma insatisfação dos funcionários. Letra C. Pergunta indelicada feita pela personagem que deixa seu interlocutor sem graça. Perguntar que horas que você vai sair do trabalho não é uma pergunta indelicada, é uma pergunta que a gente faz no ambiente de trabalho. É comum, então não é indelicado. Letra D. Idade avançada da personagem masculina, que já deveria estar aposentada. Em nenhum momento a gente sabe a idade da personagem, a não ser que ela tenha falado. Então, eu não posso afirmar. Letra E. Falta de entendimento da pergunta feita que leva a uma resposta inesperada. Nesse caso, ela pergunta uma coisa e ele entende outra. E aí reside o humor desse cartoon. Então, é justamente isso. Resposta correta, letra E. Item correto, item E. Oi, pessoal! Nós vamos tratar aqui de um texto que fala sobre a dificuldade que as mulheres têm de atingir e manter posições de liderança, normalmente sociedades machistas, então existe essa dificuldade de chegar a essa posição e de manter essa posição. Então nós temos aqui um trecho de entrevista que fala sobre isso. Então vamos à nossa questão. Kathy Caprino. Shirazi, why were you drawn to covering the glass cliff phenomenon? Shirazi Tandem. Most of us have heard of the glass ceiling, but like many women, I had never heard of the glass cliff. And it's not surprising that little is known about this because it's a relatively new phenomenon that researchers have been studying. In fact, the term itself was only coined 10 years ago. Caprino. What statistics and data did you learn that surprised you about this? Tandem. The most compelling piece of data that surprised me was that women are more likely to be promoted to the top, whether a CEO or any C-suite level, when the company is facing a downturn or crisis. Essa informação é bastante importante, ok? Então, temos aqui, women are more likely to be promoted to the top when the company is facing a downturn or crisis. That's when boards are more open to appointing someone other than the traditional white male CEO. And among CEOs leaving office over the past 10 years, a higher share of women have been forced out than men. Importante informação. 38% of women versus 27% of men. Because when a company isn't recovering from a crisis, it's often the people at the top who get axed. Então, nós temos aqui a nossa questão. Considerando as informações apresentadas no texto, a expressão glass cliff está relacionada ao estudo do ou da. Letra A. Baixo desempenho das mulheres nas organizações em momentos de crise. Na realidade, ele não fala do desempenho das mulheres, ok? B. Propensão que as mulheres têm de pedir demissão após períodos de recessão. No caso, elas não pedem demissão, elas são forçadas a sair do cargo. C. Fenômeno conhecido como glass ceiling, que vem sendo estudado há 10 anos. Na realidade, há 10 anos, o termo glass cliff foi cunhado, ok? D. Tendência que se tem de nomear homens como CEOs em épocas turbulentas. É o contrário, durante as épocas turbulentas são as mulheres que normalmente são nomeadas, porque eles saem do modo tradicional. Letra E, dificuldade que as mulheres têm de alcançar e manter posições de liderança. Sim, então aqui é nossa letra, nossa opção correta. Então, para essa questão, nós temos a letra E como opção correta. Olá, alunos! Nessa questão, vamos ler uma canção chamada La Costa del Silencio. Vamos a empezar. Donde se acomoda la usura, nacen la ambición y el poder, y este germina en la tierra que agoniza por interés. Y una gaviota cuentan que decidió, en acto suicida, inmolarse en el sol. Ríe desprecios un barco que encalló, y se desangra en su lecho la mar. Ven, quiero oír tu voz, y si aún nos queda amor, impidamos que esto muera. Ven, pues en tu interior está la solución de salvar lo bello que queda. Então, nessa canção, ele vai fazer um convite nesse final. Vamos responder o seguinte questionamento.
Tomando como base o fragmento, pode-se dizer que a ideia central da canção La Costa del Silencio, da banda espanhola Mago de Oz, é o. A alternativa que se encaixaria melhor é a alternativa E, quando ele diz que é um convite ao trabalho em conjunto, pois a união de forças pode ajudar o planeta a se recuperar. Ele faz esse convite no final, nas últimas estrofes, que ele vai dizer bem aqui: Ven, quiero oír tu voz. Si aún nos queda amor, impidamos que esto muera. Ven, pues en tu interior está la solución de salvar lo bello que queda. E é justamente isso que vai acontecer aqui. Ele faz esse convite ao trabalho em conjunto, se ainda existir amor, para a gente seguir lutando por ele. Então, a alternativa correta seria a alternativa E. Vamos ler uma pequena tirinha. Entonces, señora, nada más, Manolito. Pero dejad, si yo puedo, faltaría más una cuenta como usted y su esposo. Bien, no. Hace tiempo que no lo veo. Yo tampoco. Se supone que bien, ¿sí? Con frialdad empresaria. ¿Cuánto cuernos voy a aprender que a los clientes hay que tratarlos con frialdad empresaria? Nessa tirinha, com o Manolito, que faz parte do grupo da Mafalda, que é aquela historieta criada pelo Quino, a gente tem o seguinte questionamento. No terceiro quadrinho, o uso de tampouco apresenta um sentido de. Qual é o significado de tampouco? Tampouco, ele representa uma negação. Alternativa A, porque o tampouco ele funciona com algo que já foi dito negado. Se a gente for observar aqui, ele vai dizer, e su esposo, bien, no? Hace tiempo que no lo veo. O Manolito está dizendo que faz tempo que não vê o esposo dessa senhora. E aí ela vai dizer, yo tampoco, ou seja, que ela também não vê o esposo, ou seja, ela está confirmando essa negação. Então, o tampouco tem essa função de negar, mas concordando com a negação anterior. O Manolito não viu o esposo da senhora e ela também não. Então, tampouco teria essa função, por isso a alternativa correta seria a alternativa A. Nesta questão, vamos ler um texto do autor argentino Julio Cortázar. Allá al fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano, tome con 2 dedos la llave de la cuerda, remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo, los árboles despliegan sus hojas, las barcas corren regatas. El tiempo, como un abanico, se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca, déjelo latir en libertad. Imítelo adelante. El miedo herrumba las áncoras, cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corriendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus rubíes. Y allá en el fondo está la muerte, si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. Sobre esse texto, vamos responder a seguinte questão. No texto, Instrucciones para dar cuerda al reloj, del escritor argentino Julio Cortázar, a interrogação tem como principal objetivo. A interrogação se refere àquele que mais quiere, que mais quiere. E o item que se encaixaria nela seria o item D, que ficaria evidenciar a insatisfação humana com o tempo, que é justamente isso que ele vai falar no texto. Que essas questões de tempo, das pessoas sempre estarem reclamando que o relógio vai passando e as pessoas estão sempre submetidas a esse tempo do relógio. E é isso que vai dizer, evidenciar a insatisfação humana com o tempo. Essa seria a alternativa correta, a alternativa D.